Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no NS Soccer, um vídeo onde a gente vai falar sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Um vídeo um pouquinho mais estatísticas, teremos melhores momentos, tá? Então, quem gosta aí de acompanhar os vídeos dos jogos, tanto de Flamengo quanto Atlético Paranaense, teremos aqui, então aguardem. E principalmente, pessoal, antes de a gente começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, isso ajuda demais o canal a crescer. Tá? Aumenta o nosso engajamento e principalmente vai aumentando o tamanho dessa comunidade para a gente trocar uma ideia sobre futebol. Para além disso, se inscreveu? Também ativou o sininho? Curta o vídeo, compartilhe o máximo de vezes possível e também deixe o seu comentário aqui embaixo, que é sempre muito legal poder te ouvir, poder compartilhar esse momento com você, beleza? Então a gente vai para a vinheta e na volta temos mais Flamengo, mais Atlético Paranaense aqui na tela do NS Soccer. De volta, pessoal, de volta com o Flamengo e com o Atlético Paranaense. A tela de vocês já está com o logo do Flamengo, porque a gente vai falar sobre as estatísticas dos clubes e para isso a gente vai utilizar, primeiro, o Campeonato Brasileiro, que é o que a gente tem acesso à estatística mais robusta, mais completa, com mais jogos, representa mais o comportamento das equipes, em um ambiente um pouquinho mais estável, obviamente, pode não ser que aconteça isso diretamente no jogo, mas é um bom parâmetro para a gente entender as duas equipes. A gente está pegando um recorte da primeira até a 33ª rodada que aconteceu neste domingo, dia 23, tá? 23 a 24 completou com o jogo de segunda-feira, tá? Vai ter ainda um jogo antes da final, mas provavelmente as duas equipes entrarão com reservas, então assim, não será o comportamento padrão das duas, provavelmente. O Flamengo é um pouco mais estável, com reserva, o titular, tanto faz. O Atlético Paranaense varia um pouco mais, então é preferível pegar esse primeiro recorte agora até o sábado, né? Até o dia 22, que foi quando eles jogaram, e a gente começa a organizar essas ideias de como as equipes jogam, que é importante para elas, a partir do que está na tela, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos explicar o que está na tela para vocês. Este primeiro nível que está aí, a gente está falando sobre a associação, ou seja, o quanto esse conjunto de dados que a gente pegou, dados de ação com bola, tá? O quanto que esse conjunto que a gente pegou está relacionado, associado ao saldo de gols, ou seja, o quanto que ele representa aquele saldo de gols. Se ele está associado, o caso do Flamengo, isso vai de 0 a 100, o Flamengo tem 93,2% de associação, ou seja, o que está acontecendo no jogo está associado diretamente ao resultado em 93,2% das vezes. Então isso é muito alto. Tão alto que se a gente olhar esse segundo ponto, que é esse R2 ali, que está na frente, né, o segundo nível, a gente está olhando para algo que, ao variar o resultado, ou seja, o saldo, e modificando. Venci de 2 a 0, venci de 3 a 0, perdi de 2 a 1. E você tem uma variação do saldo. Essa variação do saldo é explicável em 86%, quase 87% das vezes. Então, a cada 100 jogos, 87 jogos, se você olhar o comportamento da equipe, ele está explicável. Tem alguns jogos, obviamente, que o Flamengo vai jogar muito bem, mas pode ter ocorrido, sei lá, uma expulsão, pode ter ocorrido uma outra questão ali no meio que perturbe o jogo, mas que os números não sejam de fato representativos daquilo que acontece como resultado, tá? Então, há esses cenários. E quando a gente olhar aquele último, que é R2 ajustado, a gente está falando sobre 60,8% das vezes. Isso quer dizer que, do conjunto de dados que a gente colocou, ele de fato ele é representativo, ou seja, eu não estou colocando nenhum dado muito absurdo a ponto do modelo considerar qualquer coisa. Então ele achar algum resultado possível a partir de qualquer momento. Então isso é muito importante a gente ter em vista. O que vai ser importante para o Flamengo? O que vai ser muito importante e o que vai ser importante? Primeiro, o Flamengo necessita ter mais chutes, seja de dentro ou fora da área. Então, se o Flamengo tiver muita dificuldade de finalização, é um indicativo negativo. Se ele tiver facilidade na final de finalização, ele é uma equipe que converte muito bem
os chutes em gols. Então, tendo isso, tendo os chutes de dentro da área ou de fora da área, o Flamengo consegue converter bem dos dois, ele acaba conseguindo maiores resultados. Então, se você estiver assistindo o jogo e começar a ver um número grande de finalização do Flamengo, pode ficar tranquilo que a tendência é o Flamengo converter, tá? Pô, Iago, eu não estou vendo finalização, fazem 20 minutos o Flamengo não finalizou. É um sinal um pouco mais negativo, porque o Flamengo precisa gerar muita finalização para conseguir converter. Então, se ele não gera esse número grande de finalizações, complica um pouco mais, tá? Dribles certos, ou seja, numa situação de 1 contra 1, se você está conseguindo ver que os jogadores do Flamengo estão ganhando nessa situação, é também um sinal positivo. Se eles estão tendo dificuldade da sequência, né, de tentar tentar um passe na sequência, por exemplo, ou ficar com muito toque, muito passe, é um sinal um pouquinho mais negativo, tá? E o que é importante observar para o Flamengo? Essa série de questões que estão ali. O Flamengo ele vai ter principalmente uma relação que a gente pode destacar boa de interceptação. Então, se o Flamengo intercepta bem a bola, mais vezes ele tende a ir melhor, tá? Ele tende a aumentar o saldo. E ele vai ter uma dificuldade, principalmente com os passes. Então, se ele chegar próximo ao gol, meio campo, a zona ali de meio campo, e a zona de ataque, né, o setor de ataque, o setor de meio campo, quando você tem esses dois setores, o Flamengo estiver trocando muito passe e finalizando pouco, ou seja, convertendo muito mal as ações de passe em chute, o Flamengo vai ter dificuldade, tá? Então, se o Flamengo começar a tocar, você tem um pouco mais de dificuldade. Se o Flamengo conseguir converter isso em finalização, mais facilidade. E o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense também é uma equipe muito elevada nesse sentido. Você tem 86,6 de associação, né, que a gente falou, 74,9 dessa variação, né, dos resultados, o quanto ele representa de fato, e 61,8, o que também indica que nenhuma dessas variáveis que estão aqui, de fato, são variáveis que não importam para o modelo, muito pelo contrário, são todas importantes demais para o modelo. E o que é muito importante para o Atlético Paranaense? Passes no campo de ataque, ou seja, ele conseguir chegar no campo de ataque, isso é muito importante. O Atlético Paranaense não vai ficar tanto com a bola, mas ele conseguir chegar no campo de ataque é muito importante, tá? Se ele ficar muitas vezes o passe no campo no meio campo, né, ali no setor central ali, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Ou seja, a construção é um pouco mais rápida nesse sentido, tá? É sempre importante considerar isso. E aí piora caso o passe for na defesa, é o que está ali como importante, tá? A última partezinha ali como importante. Também vale ressaltar, a conversão de chute em gol é importantíssima porque o Atlético finaliza menos e ao finalizar menos, ele acaba tendo uma necessidade muito grande de converter muitos gols. Então, assim, como você vai finalizando menos, você precisa converter todas as oportunidades que você tem em gol. Então isso é muito importante. Lembrando que chutes de fora da área eles tendem a ter mais erros, até por uma questão de precisão, né? E o Atlético Paranaense, por vezes, exagera nesses chutes de fora da área e acaba sendo negativo. Iago, isso quer dizer que eles não podem finalizar de fora da área, é um crime? Não, não é nada disso. Isso quer dizer que se eles só tentarem de fora da área, a tendência é que eles errem muito mais do que eles vão acertar. Nada impede de um chute de fora da área sair o gol, tá? São coisas diferentes. A estatística está provando que a quantidade exagerada de chute fora da área tende a ter um resultado negativo. Um chute de fora da área bem dado, pode ser que ele impacte positivamente, de fato, o jogo, tá? E comparando as duas equipes. Deixa eu até colocar para vocês aqui. Colocar uma canetita aqui para vocês, um apontador de laser, porque fica mais fácil de eu mostrar, tá? Então, a gente está olhando para o Flamengo nessa linha mais laranja, eu estou apontando com o dedo aqui, impressionante. A gente está olhando para o Flamengo com a linha laranja e para o Atlético Paranaense na linha azul. Então, de novo, começar por aqui. O Flamengo vai finalizar bem mais de dentro da área, e o Atlético vai finalizar mais fora da área, tá? Quem vai conseguir converter mais gols? O Flamengo.
Mas percebam como é importante essa finalização aqui de dentro da área do Atlético Paranaense, justamente porque isso aumenta essa conversão. Tá? Esse exagero de finalização de fora faz com que o Atlético Paranaense tenha mais dificuldade. Tá? Quem vai conseguir converter mais passes em chutes? O Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético Paranaense vai fazer menos passes para gerar um chute. Então, não esperem o Atlético Paranaense em posse da bola, rodando a bola, fazendo com que esse jogo seja mais posicional. O Atlético Paranaense vai ser um jogo mais vertical. Quando ele fizer esse jogo mais vertical, ele vai conseguir converter, mas vai ser mais rápido. A sequência vai ser mais rápida e vai acabar em finalização em algumas vezes. Tá? Desarme é Flamengo e interceptação do Atlético Paranaense, ou seja, não vai marcar tão pressão, recupera a bola mais próximo do seu campo. Na recuperação e no bloqueio, quem se sai melhor é o Flamengo. E aí você tem aqui na defesa para chute, ou seja, quem evita o gol do adversário, você tem um equilíbrio muito grande, até pelas temporadas muito boas de Santos e também do Bento. Vale destacar esses dois goleiros. Tá? Então esse é o perfil dessas duas equipes. Principalmente é bom destacar sempre isso. Os dados eles estão apontando uma sequência que estão relacionados diretamente à capacidade das duas equipes em relação ao Campeonato Brasileiro, mas principalmente a gente está olhando um cenário, né, que ele é muito característico das duas equipes, ou seja, se você for aumentar demais ou diminuir demais as coisas, isso impacta diretamente. Uma única ação não quer dizer que vai acontecer, sei lá, o chute de fora da área do Atlético Paranaense. Se eles fizerem 15 chutes, pode ser que aconteça um gol. O que a estatística está apresentando? Se eles fizerem 15 chutes de dentro da área, pode ser que aconteça 5 gols. Então, assim, qual compensaria mais? O chute de dentro da área. Qual foi possível dentro da demanda do jogo? Qual foi a situação e a solução que eles acharam? Chute de fora. Show. Tá? Então, depende muito. O que a estatística aponta é um caminho. Daí para frente é com jogadores em campo. Não tem muito o que fazer. E a gente vai dar uma olhada nas trajetórias das duas equipes, começando pelo Vélez e Flamengo, o primeiro jogo da semifinal. Tá? O Flamengo teve uma trajetória um pouco mais tranquila, na semifinal principalmente. Né? O primeiro jogo foi um 4-0 na Argentina, né? Então assim, foi um jogo bem mais tranquilo nesse sentido. 4-0 na Argentina. O Pedro jogando demais. E o time do Vélez era uma equipe mais fraca, de fato. Né? Assim, o caminho do Atlético Paranaense com o Palmeiras na semifinal foi um caminho mais difícil do que o do Flamengo. Aí o gol do Everton Ribeiro, que com cabelo tá jogando demais. Importante. Passe do Gabigol. Gol do Everton Ribeiro. Eles gostam de pegar com a bola. Aí a bola vai sobrar. Gabigol de novo. Para Pedro. Pedro 3-0. Então nesse momento Flamengo 3. Vélez da Argentina 0. E a gente vai ter o último gol, né? A gente vai ter o último gol. A bola vai sobrar para Pedro e aí ele guarda. Flamengo 4-0 em cima do Vélez Sarsfield. Flamengo já vai para o segundo jogo com uma vantagem muito grande, né, em relação ao que aconteceu, por exemplo, com o Atlético Paranaense. E o próprio Atlético Paranaense enfrenta o Palmeiras. Então, assim, um adversário muito mais difícil, o atual campeão da Libertadores, né, o atual bicampeão da Libertadores. Num jogo muito pegado e num jogo onde o Palmeiras, de fato, poderia ter saído vitorioso já no Paraná. Foi um jogo muito parelho.
As duas equipes jogando muito bem. Aí o gol do Atlético Paranaense, 1 a 0. E depois uma pressão do Palmeiras na sequência, né? Uma pressão bem grande do Palmeiras para empatar o jogo. Palmeiras que teve chances, teve oportunidades, mas aí depende muito da conversão, né? Mais do que necessariamente só a realização do gol, depende muito do processo de conversão dessas finalizações em gol, né? E aí pode-se dizer que o Bento foi muito bem, por exemplo, né? Teve uma série de situações onde o Bento foi muito bem. Chutes fora da área. O Palmeiras não conseguiu converter em gol as finalizações. Teve uma dificuldade muito grande de criar algumas jogadas de finalizações, principalmente. Geralmente em situação de bola parada ou com muita gente. Talvez até dar uma pausa aqui rapidinho. Percebam na tela quantos jogadores do Atlético Paranaense tem em frente à área. E caso não saia gol do Flamengo, imagino que aconteça isso. Tá? Tem muitos jogadores em frente à área do Atlético Paranaense. E aí o Atlético vai perdendo uma oportunidade que poderia ampliar um pouco mais o placar, mas aí foi uma oportunidade perdida com o Vitor Roque. Passou isso. Primeiros jogos, 4 a 0, 2 a 1, 1 a 0, né? Contra o Palmeiras. O Flamengo foi com uma situação muito tranquila, né? O Flamengo jogou contra o Vélez no Maracanã com 4 a 0 de vantagem. Então, de fato, não teve grandes problemas. De novo Pedro, né? Artilheiro dessa Libertadores, jogando demais, demais, demais. Ah, vocês gostaram do gol do Pedro? Tem no canal, viu? Só para avisar, tem mais análise do Pedro no canal também. Então vejam o vídeo aqui, dá uma buscadinha. Tem análise do Pedro, provável camisa 9 da seleção, na disputa ali com o Richarlison, com o Gabriel Jesus, com o próprio Gabigol, porque não? O número de finalização do Flamengo é muito alto. Cria-se demais. Nossa. O Marinho pega muito bem nessa bola. Aí o Flamengo faz um 2 a 1 contra o Vélez, já com tudo definido, né? E vai à final da Libertadores novamente. Né? Vai sendo corriqueira essa chegada na final da Libertadores. E, por fim, talvez o jogo mais emocionante da semifinal, Palmeiras e Atlético Paranaense, 2 a 2 no Allianz Parque. Palmeiras começa muito bem, faz 1 a 0 logo de cara, né? Falha de defesa, né? Você fazer essa interceptação, esse bloqueio no passe, no cruzamento, e pressão do Palmeiras para cima do Atlético Paranaense. Percebam como o Palmeiras vai tentando e vai aproveitando as oportunidades para criar. Isso é óbvio. Vai acontecer, e é o que aconteceu. O que acontece nesse momento é o seguinte: o segundo jogo do Palmeiras. O Palmeiras criou muito bem e até ter um jogador expulso, o que permite ao Atlético Paranaense ter um jogo mais próprio e maximizar ou potencializar as características dos seus jogadores. Tá? O Atlético Paranaense tem jogadores muito bons. Aí o gol do Pablo. O Pablo faz o 2 a 1. E depois o gol de empate do Atlético Paranaense, 2 a 2, né? Vai sair depois um chute de fora da área, uma bola desviada, quase o gol do Vitor Roque, não joga bem demais. O Palmeiras ainda teve chance para matar, o Bento fez uma puta defesa.
Assistência do Pablo, chute de fora da área, bola desvia e 2-2. E aí o Atlético Paranaense classifica e passa para a final também. O Atlético Paranaense volta à final da Libertadores, que não chegava desde 2005, né? A final foi contra o São Paulo, a época ainda em 2 jogos, né? O São Paulo empatou o primeiro e venceu o segundo por 4-0 no Morumbi. Foi 1-1 na ida, que acho que não foi no Beira-Rio, se não me falha a memória. Não foi no estádio do Atlético Paranaense, na época não tinha capacidade para ter os jogos da Libertadores ali, né? Segundo a Conmebol, na época, em 2005. E depois, 4-0 no Morumbi, São Paulo foi campeão, tricampeão da Libertadores naquele ano. O Atlético Paranaense ficou com o vice-campeonato, na época Fernandinho, Jadson, o Aloísio, né? Aloísio Danone, estava lá. Então, assim, uma série de jogadores que depois chegaram nos principais clubes, seja do mundo, no caso do Fernandinho no Manchester City, ou nos principais clubes do Brasil. O Aloísio foi tricampeão com o São Paulo do Campeonato Brasileiro. Então, sim, carreira de mais alto nível ali com eles, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado da análise, eu espero demais que vocês tenham gostado desses melhores momentos. E principalmente, deixa o feedback aqui embaixo para a gente ir melhorando o canal sempre. Boa final a todos os torcedores. Boa final a quem for acompanhar de boa, tranquilo, relaxado, que também é legal e também é importante. E nos vemos amanhã com mais vídeos, beleza? Um grande abraço a todos e valeu!